Certo. E aí, gente, beleza? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Gente, hoje, no vídeo de hoje, melhor, vamos falar sobre um assunto bem importante que é como farmar aura numa língua diferente, né? Uma língua que não seja a nossa língua e ainda pior ou melhor. Como é que a gente faz pra tipo, farmar essa aura numa cultura diferente, quando a gente tem que morar num país diferente? Como é que a gente faz? Porque o que acontece, gente? Quando a gente sai do nosso país, a gente tem uma. A gente é reconhecido dentro de uma sociedade, né? Então, eu quero mostrar pra vocês uma foto meio engraçada. Vamos ver se dá pra ver. Esse daqui era eu, né? Quando eu saí da Colômbia, né? Tava com 21 anos, né? Olha só o cabelão, né? Tava bem magrinho, acho que eu pesava uns 58 quilos por aí, 59, bem magrinho. Agora eu tô pelos 95, né? Mas olha, né? Falando sobre farmar aura, olha só os bíceps. Mas enfim, brincadeira essa parte, gente. Pra mim, sair da Colômbia foi meio complicado na questão de farmar essa aura, né? Porque o que acontece? Olha só, eu vou falar de uma maneira meio geral, tá? E da minha experiência, o que quer dizer que eu não vou botar todos os brasileiros na mesma sacola, eu vou falar a respeito da minha experiência, né? Morando aqui em Porto Alegre e tal. E dentro da cultura gaúcha, ou dentro do que aconteceu comigo em Porto Alegre, que foi bom, tá? É, assim, porque dentro da mesma cidade a gente tem diferentes círculos sociais, tá? Então eu não gostaria de que o vídeo parecesse tipo, ah, o brasileiro é tudo aí. Tipo, é do mesmo jeito, não. Tá? Só pra esclarecer um pouco e tal. E pra vocês levarem bem na boa alguns comentários que eu vou fazer, né? Mas obviamente sempre partindo do respeito, né? Porque é muito importante, né? Então, gente, eu em Bogotá, eh, eu terminei a minha faculdade e tal. Eu terminei a minha faculdade com 20 anos, mais ou menos. Eu me formei bem cedo da escola, né? E aí eu consegui ir pra faculdade bem rápido, meus pais me ajudaram, né? Eu não fui pra uma, assim, faculdade muito cara e tal, mas eu consegui estudar e consegui estudar minhas línguas e tal, e daí já começou a já comecei com aquela pulga atrás da orelha, tipo, cara, vamos sair do país e tal. O que acontece? Meu círculo social era de pessoas um pouquinho mais boêmias, né? Tipo, galera que curtia bastante rock, assim, mais metal e tal. Então, esse daí era meu círculo social. O que acontece? Esse círculo social em Bogotá e, era de gente que gostava de ler bastante, era de gente que, tipo, gostava de trocar uma ideia por horas e horas e horas, né? E, tipo, outra coisa que essa turma que eu tinha em Bogotá, sei lá, eu acho que pelo cabelão, sei lá, o jeito da gente ser, sei lá, não sei, mas meio que eu tinha uma certa aura em Bogotá, né? Tipo, no meu círculo social, tá? Eu não sou um influencer, assim, ou eu não era um influencer na Colômbia, de nada disso, né? Só pra esclarecer. Que pareceu um pouco que eu queria falar isso, mas não. Não, eu era conhecido ali no meu bairro e tal. Tipo, a galera me reconhecia, tu é o cara do cabelão e tal. Eu sei que tu tem uma banda de rock e tal. Então meio que eu era conhecido assim no meu bairro e na minha faculdade. Só que o que acontece? Eu cheguei aqui no Brasil, caí de paraquedas. E a primeira turma que eu conheci era uma turma mais, como eu posso dizer, tipo umas New Age, mas tipo, eles eram do veganismo, vegetarianismo, assim, eles eram uma galera mais good vibes, que a gente chama, né? Então, vocês sabem que geralmente o metaleiro é mais, tipo, né? Mais, não sei o que. A gente é mais da guerra e tal, não sei o que. E eu ainda não perdi isso, né? Tipo, eu acho que é só direcionar para muitas coisas essa energia, né? Mas eu comecei a ver uma perspectiva diferente de muitas coisas e tal, e daí
meio que comecei a comprar o barulho da galera Animation, né? Tipo, de ser mais calmo, de escutar música mais tranquila. Galera, eu escutei os irmãos, tá? Desculpem, Los Hermanos e tal. Agora eu tenho. Não que eu odeie a banda, né? Mas. Sei lá, eu tava conhecendo música brasileira, então qualquer coisa que me mostravam, tipo, eu fazia meu tema de casa, né? Eu escutava e tal. E eu que conheço que eu gostei da música Ana Júlia agora. Eu tenho uma visão diferente, né? Não quer dizer que eu odeio a banda, não quero entrar nessas controvérsias, porque eu acho que todo tipo de música, e uma coisa que eu vou falar sobre, né? Cada tipo de música tem um propósito social, né? Eu antes, quando eu escutava rock, eu era mais do tipo, essa banda é terrível, isso aqui. Não, eu acho que cada tipo de música é para um público diferente, né? Então, por exemplo, meus vídeos. Por exemplo, sei lá, alguém, não sei, na Rússia não vai querer assistir meus vídeos, sei lá, não sei. Não consigo pensar numa audiência, sei lá, na Rússia, mas vai que, né? De repente um cara russo querendo aprender português, não sei. Vai que, né? Mas então, chegou esse momento, gente, que, assim, pra mim, eu não sei, na minha opinião, no círculo social que eu entrei aqui no Brasil, tipo, o certo rock parecia meio um negócio infantil, sabe? Foi o que eu senti um pouco, assim, tipo, aquele cara de 17 anos e tal. E tá, eu tinha um trabalho mais ou menos formal e tipo, tá de cabelão e tal. Claro, eu aprendia e tal, mas parecia meio que, sabe, meio criança, assim, tipo, eu sou rebelde e tal. Então, o que que eu fiz? Obviamente eu não fui dar água pro vinho num dia só, né? Tem um ditado que é em inglês, né? Que diz que a Roma não foi construída num dia só, né? Mas eu comecei, tipo, a ter essa abertura, né? Porque na Colômbia, e vocês de repente sabem, né? Que, tipo, a gente tem um monte de tipos de música, né? E a maioria da música colombiana é muito instrumental, assim, com batuque, com guitarra, com baixo. Tipo, é muito de percussão, que eu quero dizer, né? Só que, especialmente a cumbia, eu adoro a cumbia. A cumbia é um tipo de música excelente, assim. Salsa, vallenato e tal. Nossa, tipos de música que eu realmente recomendo. Mesma coisa que eu falei anteriormente. De repente, vallenato, salsa e tal. Não é pra todo mundo, mas eu passo essa dica pra vocês. E... Então, quando eu morava na Colômbia, eu era mais aquele papo de não, esse tipo de música é meio chato, não sei o quê. Mas dentro de mim, assim, pra sociedade, eu falava, não, eu sou muito true, que eu só gosto de metal e tal. Mas quando eu tinha meus espaços, meus momentos, claro que eu botava essa música, porque é música do meu país, eu curto pra caramba, eu sempre curti pra caramba, né? E às vezes, nas rodas de conversa, quando a gente ia na faculdade, bebia uma ceva e tal, tipo, no bar sempre. Por exemplo, aqui no Brasil tem aquela música Evidências, né? Eu acho que é até o cara mais true, né? Aquele mais metaleiro e tal. Ele vai cantar essa música, porque, querendo ou não, mesmo a gente se fazendo de durão, não. Meio que não rola, né? Tipo, assim, não rola da gente. Não. Não, a gente vai cantar ou vai dar risada, sabe? Então, o que, que acontece? Pra mim, o ser roqueiro em Bogotá era, de certa maneira, uma maneira de me enturmar. Por quê? Porque em cidade grande, geralmente, não quero dizer que Porto Alegre não seja grande, mas em comparação com Bogotá, Porto Alegre é uma cidade pequena, né? Em Bogotá funciona muito essa questão de ter umas turmas especiais, né? Tipo, a galera do rock, a galera, sei lá, que gosta de andar de skate e tal. Aqui em Porto Alegre tem, né? Mas não tem de repente a mesma força do que de repente em Bogotá, né? Então, quando tinha um cara de cabelão também, eu tinha uma turma ali, tipo, a galera era, tu curte, opa, tu curte heavy metal e tal, e eles te enturmavam na hora, assim, sabe?
Era bem legal. Só que quando eu cheguei aqui no Brasil, de repente foi a minha disposição também. Eu, de repente, tava tímido também, né? Mas quando, tipo, tinha show de rock e tal, porque a galera não era muito de, vem te enturmar. Tipo, era, se vire aí. E tá tudo bem, né? Porque eu entendo que, tipo, ninguém tinha que. Como é que é aquela expressão? Tipo, pagar pau pra mim, sabe? Tipo, não sei o que. Eu nem sei se eu tô falando palavrão mesmo. Mas, tipo, não, eles não precisam me agradar, sabe? Tipo, eu tava ali, se eu queria me enturmar, eu tinha que fazer meu esforço, né? Então eu comecei a pensar, mas isso que pra mim é tão importante, o rock e tal, não tá funcionando pra eu me conectar com as pessoas. Mas eu veia muito que as pessoas se aproximavam para querer conhecer sobre o clichê colombiano. Eu quero explicar essa palavra clichê um pouquinho melhor. Não clichê num sentido negativo, mas aquelas perguntas clichês que eu falei no vídeo anterior também. Tipo, tu morou com a Shakira, ou tu nasceu na cidade da Shakira. Me conta sobre o pá, né? Ou, tu é de Bogotá, tu é de Medellín, eu gosto muito de cumbia e tal. Então, eram assuntos que pra mim eram meio chatos, assim, como colombiano, né? E, tipo, conversar, mas eu comecei a entender, como eu falei também no vídeo anterior, que de certa maneira eu era um embaixador da minha cultura, querendo ou não, né? Então, muitas vezes, bem no comecinho, eu ficava, ou tipo, a galera, eu conheço o Atlético Nacional, eles ganharam duas Libertadores, que e eu odeio o Atlético Nacional. Tá, galera, se vocês gostam, beleza. Tipo, eu vou bater um papo com vocês e tal. E eu aceito que tipo, os caras são muito bons, né? Eles fizeram história pro país, né? Mas é um assunto que, assim, tipo, eu agora eu tenho aquela liberdade, aquela maturidade pra conversar sobre, né? Antes não, antes era tipo, fala sobre o meu time, o Junior Barranquilla, que, nossa, é tipo orgulho de uma região. Nossa. Ali vamos parar por aí. Não, tipo, a gente tem que ter essa maturidade para entender que se as pessoas estão se aproximando por um interesse, a gente pode explorar esses interesses e tocar uma ideia legal e tal. E uma coisa que eu sentia na minha aparência é que, claro, com o cabelão e assim meio dark boy e tal, mas que eu sentia que a galera não se aproximava muito. Se a galera, tipo, me olhava, tipo, esse cara, sabe? E tá tudo bem, tipo, tranquilo. Mas daí eu, assim, uma questão também que foi bem difícil pra mim. Foi um pouquinho antes da pandemia. Eu tinha um cabelo grande e tal. Mas, sei lá, tipo, eu dava uma vibe de ser um cara mais hippie ou ser um cara jack, né? Que chamam, né? E tudo bem, tipo, como eu falei, eu não sou preconceituoso nem nada disso, né? Só que essa daí não era a minha audiência. If you know what I'm saying, né? Tipo, se vocês sabem o que eu me refiro, né? Eu estou me referindo, né? Eu queria ter uma namoradinha, uma namorada bem bonita e tal. E nada contra, tipo, tinha os caras que chegavam em mim, tipo, eu já achei gato, sei que, beleza, obrigado, mas, tipo, eu não curto, né? E bem tranquilo, tipo, a galera bem respeitosa, mas eu senti, eu tenho que mudar ou me adaptar um pouco com a cultura brasileira, né? Tipo, eu tenho que entender o contexto, porque o contexto tá me dando algumas dicas, sabe? Mas, de certa maneira, eu não quis abandonar meus princípios, né? Tipo, o que o rock me ensinou, de ser uma pessoa mais calma, de ser uma pessoa que gosta de estudar bastante sobre meus interesses, porque o rock, assim, pra galera do rock, bom pra qualquer coisa também, eu não quero assim generalizar, mas quando tu gosta de um assunto, tu tem que estudar bastante o assunto e tudo mais, né? Então eu aprendi muito a ser um cara estudioso com o rock, né? Porque eu queria saber sobre a história, sei lá, da minha primeira banda que eu gostei, que foi o Queen, né? Eu adorei Queen, assim, tipo, o Freddie Mercury, não sei o que, como é que foi feita a guitarra do Brian May e tal. Então, esse foi um momento pra mim de dizer, eu quero tirar essa imagem de roqueiro
eu vou ter o roqueiro dentro de mim, mas eu preciso ser um cara mais acessível, porque eu tô num país diferente e eu quero experimentar, tipo, muitas coisas a respeito da nova cultura, né? Quero escutar, tipo, eu quero ir pra um pagode e de repente as pessoas não ficarem me olhando, sabe? Ou de repente, eu quero ir pra dançar reggaeton, então beleza, tipo, não tenho que ficar com aquela imagem de, eu sou durão e eu não curto isso, não sei o quê. Porque essa, de repente, é a abordagem que a gente tem na Colômbia, né? Do roqueiro, assim, ser bem durão, tipo, não sei o quê. Eu percebi que aqui é mais de boa, mas. Tipo, e uma coisa que me trouxe bastante conflito interno também foi que a galera na Colômbia começou a me perguntar pelas redes sociais, tipo, e aí tu não era roqueiro e tal, o que que tá rolando, que tu tá botando umas músicas diferentes nos teus stories e tal. Claro, eu, obviamente, a gente fica curioso se as pessoas te perguntam e tal. E, claro, a gente tem que explicar para eles que a gente está num país diferente, a gente tem que ter essa abertura, né? E de repente não ficar atrelado a ser o cara do rock para sempre, né? Que eu acho que, assim, eu não quero ser desrespeitoso, tá? Mas eu vejo que uma galera, sei lá, 50 anos, 60 anos, meio que não se permite ir para muitas coisas ou conhecer outras pessoas porque essa pessoa precisa defender a questão de ser roqueiro para sempre, né? Ou tipo, eu não gosto desses rolês porque, não sei o que, não sei o que, né? Então, mais ou menos isso. E uma coisa, gente, que pra mim é um pouquinho controversial, não sei o que vocês acham, né? Mas uma coisa que o rock, infelizmente, o rock, especialmente metal, tá. Não sei, é uma impressão minha, tá? Mas eu vejo que a galera fica muito fissurada em se parecer muito com a questão do. Tipo, uma banda que presta, uma banda que é parecida com Iron Maiden ou Judas Priest. Se não for nesses dois níveis, então é um cocô, tipo, uma banda cocô, né? Então, eu tava precisando explorar outras coisas em questão musical, em questão de ir pra rolês diferentes e tal, e, tipo, me expandir socialmente também. Eu acho que é uma questão muito importante, né? Então, quando a gente consegue explorar diferentes tipos de música, por exemplo, eu já escutei, por exemplo, Elis Regina, que é bem conhecida. Qual que é essa moça que eu gosto bastante? Esqueci. Ah, esqueci o nome dela. Mas ela é uma cantora nordestina muito legal que eu adoro. Depois eu vou trazer pra vocês o nome dela, mas esqueci. Bom, uma música dela é Feira de Mangaio, um negócio assim, né? Que é bem massa. É, sei lá, tipo, Tim Maia e tal. Foram, assim, foi bem legal, tipo, Detonautas e tal. Foi bem legal conhecer essas bandas, mas eu tive que me abrir um pouco e deixar de lado de, eu só vou escutar música que é rock, né? Então, sair da Colômbia me fez refletir, tipo, cara, vamos nos expandir, né? Vamos conhecer outras coisas, né? E tá, vamos fazer um fechamento, né? Sobre como farmar aura numa língua diferente. Então, como é que eu poderia, tipo, resumir o que eu fiz pra, de certa maneira. Tá, eu botei no vídeo a questão de ter aura, né? O tipo de farmar aura, né? Mas de se sentir confortável com as duas culturas e se sentindo legal e não como uma versão caricata de si mesmo, né? Porque, como eu falei nos vídeos anteriores, quando a gente vai para um país diferente, a gente meio que fica nessa questão de, esse daí é o cara engraçado, o cara que tem sotaque, o cara que sei lá, é estranho, né? Porque eu experimentei isso com amigos de outros países que iam morar na Colômbia, né? E quando eu conheci mais meus amigos aqui em Porto Alegre, eles ficavam meio. Ou depois eles falavam pra mim, eu ficava meio afastado assim, de ti, porque, sei lá, de repente eu não queria te ofender e tal. Então, vamos com, tipo, um passo a passo, assim, mais ou menos, né? Pra farmar aura, né?
Então, eu acho que é muito importante, assim, aceitar o tipo de música que a gente gosta, aceitar que a gente vai mudar de ideias também, que a gente tem que se adaptar à cultura nova, mas também identificando o que te deixa confortável da anterior, tá? A gente não pode simplesmente dizer, ah, tá, eu era roqueiro, agora só no funk, né? Ou só no, sei lá, sertanejo, não sei o que, não. Tipo, faça uma transição, vai conhecendo, vai dando uma olhada e de repente vai aos pouquinhos, tipo, tentando encontrar isso que te fez um cara bacana na tua cultura, na nova cultura. Por exemplo, uma questão muito importante pra mim, eu acho que por causa disso eu botei esta peita, é que tanto na Colômbia como aqui no Brasil, tipo, o futebol conecta as pessoas de uma maneira incrível, né? E foi um negócio que mesmo gostando de rock e tal, foi um negócio que eu nunca abandonei. E é bacana pra caramba falar sobre futebol, porque o futebol também tem história, tem, tipo, tu aprende bastante sobre história, tu aprende sobre geografia, tu aprende sobre as culturas dos países que de repente teu time vai jogar contra. Então é bacana isso, sabe? Então, de repente ver alguns elementos que tu gostava tipo, quando tu morava no teu país, mas de repente eles estão ali bem escondidos, então dá pra trazer à tona, sabe? Na cultura nova. Obviamente, o segundo ponto, assim, fazendo um resumão, é aceitar os clichês. É, como eu falei num vídeo anterior também, bah, eu tô falando essa frase pra caramba. Mas uma amiga ficava de cara que, tipo, a galera perguntava pra ela se ela sabia sambar, se ela sabia preparar caipirinha e tal. Então, a galera não faz por mal, a galera não pergunta por mal. E a gente tem que ter essa maturidade como uma pessoa que sai do nosso país para entender que é isso que mostra a televisão, as redes, né? Então, é tipo, nós brasileiros, agora falando como brasileiro, quando a gente vai, sei lá, pra Europa, ou sei lá, pra algum país aqui da América Latina também, né? E, o que a gente conhece sobre esses países é muito pelo que a gente vê nas redes sociais e tal. Então, eu tenho certeza que se vocês forem pra Bolívia, vocês vão falar sobre o Evo Morales ou sobre alguma cidade que vocês conheçam, sei lá, Santa Cruz de la Sierra, sei lá. E é isso, porque a gente não. Assim, o cidadão normal, cidadão de AP, não vai ficar ali, tipo, ah, vamos ver qual que é a história do Uzbequistão. Tipo, não. Então, então entender que, claro, a gente. E mesma coisa com o Brasil, mesmo o Brasil sendo um país tão importante, assim, na questão global, eu acho que se a gente for para, sei lá, as Ilhas Maurício, sei lá, alguém vai conhecer o Brasil, de certa maneira, né? Mas entender que sempre nossos países vão ter uma imagem meio estereotipada, meio simples, né? Que acontece? Por exemplo, se eu perguntar pra vocês aí no outro lado da câmera ou do vídeo, né? Ou da tela. O que vocês sabem sobre o México? Vocês vão falar taco, cidade do México, Teotihuacan, ou Teotihuacan, sei lá em português. Sei lá, o Chicharito, Hernandes, tipo guacamole, sabe? E a gente pode usar esses assuntos pra conversar, pra iniciar uma conversa. Claro, os mexicanos vão ficar algumas vezes de cara, sei lá, tipo, ah, eu não gosto de guacamole, sei lá, não sei. De repente tu pega um mexicano pra conversar que não gosta de guacamole, vai saber. Mas, pelo menos ali tu já tem um assunto pra puxar, né? Então, no meu caso, pra mim é bem importante, tipo, saber lidar com esses estereótipos e ter essa maturidade. Tipo, a galera vai perguntar sobre os meus assuntos, mas depende de mim como é que eu apresento eles e dependendo da pessoa, como ela vai chegar também. E na abordagem, né? Se a pessoa vai ser escrota ou algum negócio assim, claro, eu vou de uma maneira bem polida mandar ela tomar naquele lugar, sabe? Porque isso eu aprendi bastante bem em português, né? Palavrão ajuda bastante.
E que mais? Não, simplesmente isso, assim, tipo, a gente sabe lidar com esses estereótipos. E outra coisa também que eu quero deixar pra finalizar, pra essa questão de farmar aura, né? E se permitir pra rolês, assim, diferentes do que a gente geralmente fazia no nosso país, né? Por exemplo, como eu falei, meus rolês em Bogotá era de conversar com a galera, eram, assim, tipo, era mais calmo, tipo, de fazer uma roda de conversa e trocar uma ideia e falar sobre política, religião e tal. De repente aqui, na minha visão, o meu círculo social, a galera não é muito de conversar, tá? Se tu é de Porto Alegre e tal, e tu gosta de bater um papo infinito, beleza, mas estou falando do meu círculo social. Eu noto que a galera é mais tipo, ah, e aí, beleza, tranquilo, como estamos? Beleza, vamos, bora. Que já tentei puxar assunto e a galera não gosta. Então, eu não vou ficar ali forçando a barra e tal. E a gente tem que respeitar muito quando a pessoa te dá limite, né? Tipo, bota o limite, tipo, ah, não, a gente tá aqui na academia, a gente tá, sei lá, aqui no shopping, ou a gente tá aqui na festa só curtindo, então, tipo. Mas assim, quando a gente tiver a possibilidade de ir pra um rolê diferente, vai. Então, por exemplo, assim, de rolês diferentes que eu já fui. Por exemplo, na Colômbia eu não ia muito pro estádio. E eu vou explicar isso porque parece bizarro, né? Mas é que na Colômbia ir pro estádio às vezes é meio complicado porque tem. Bom, muita coisa já mudou, mas tem muita violência, assim, tipo, de tu botar a peita do teu time. Tem um cara escroto ali que quer te bater e tal. Eu sei que no Brasil também rola um pouco, mas aqui em Porto Alegre eu acho que é até que mais de boa entre muitas aspas. Porque eu já vi que teve alguns casos no trem municipal e tal. Mas eu, sei lá, eu já botei. Eu gosto bastante do Inter de Porto Alegre, né? Eu já botei camisa do Inter e de boa, assim, tipo. Ninguém me xingou, uma coisa do tipo, né? Claro, obviamente vão fazer piadas tipo, ah, e aí? Isso daí pra passar o chão e tal. Mas, ah, tu leva na brincadeira, né? Então, ir pro estádio, eu adorei. Gostei bastante. Já fui na arena do Grêmio também, mas pra ver o Uruguai, foi Uruguai e o Peru, Uruguai e Japão pra uma Copa América. Foi bem legal, já fui pra roda de samba, já fui pra. Aqui perto de casa tem um negócio que não é cultura. Como é que é? Não é religião, né? Mas ele é um centro, ele chama de cultura afro-brasileira, que é tipo só música de percussão e tal. Não é um banda, não. É tipo música mesmo. Né? Só que quando eu falo, tem um negócio de música afro-brasileira perto de casa, a galera fala, ah, é religião? Não. Só pra esclarecer. Eu já vi no negócio de Hare Krishna também. Nossa, é, na minha visão não foi uma coisa assim que eu curti, mas claro, eu respeitei e tal, fiquei quietinho e foi interessante, assim, não foi muito a minha praia, mas tudo bem, né? Experimentei, foi bacana, de certa maneira. Tipo, ir pro shopping não era muito a minha praia também, mas eu comecei aqui no Brasil a ir mais pro shopping, tipo, beber um café, comer um sorvete, tomar um sorvete. Bacana, né? Então, quando a gente mora num país diferente, é bacana ver o que a galera geralmente faz. Uma coisa que aí, gente, vocês, não sei, dependendo da cidade onde vocês moram ou sua cidade de origem, uma coisa que eu vejo muito aqui em Porto Alegre é que a galera não gosta de caminhar. É um negócio bizarro, assim. Isso daí eu mantive na minha cultura, porque, tipo, em Bogotá a gente gosta muito de caminhar, mas caminhar pra caramba. Eu tô falando de caminhar mesmo. Mas, de uma certa maneira, eu vejo que aqui a galera gosta bastante de correr. Então, sabe, tem coisas boas, tem coisas interessantes que a gente. Assim, se vocês me convidarem, tá, eu vou pra academia e tal, eu levanto meus pesos, eu faço cardio e tal, mas ir fazer uma corrida já seria um plano que eu pensaria e tal, então eu estaria me contradizendo um pouco sobre estar aberto para qualquer. Como é que é? Para qualquer evento, né? Só que, claro, esse qualquer evento a gente tem que simplesmente cuidar na questão de segurança também. Tipo, tu não vai te enfiar em qualquer lugar, sabe? Vai, pergunta como é que vai ser.
Isso de certa maneira vai te permitir ler algumas regras não escritas da cultura, por exemplo, não falar tanto, falar muito, falar pouco, dependendo da situação, sei lá, é, não sei, tipo, usar certas cores, ou, não sei, certos acessórios, sei lá, tipo, tu vai começar a identificar muitas coisas que podem te ajudar aos pouquinhos a te inserir num país diferente. Claro, já depois quando tu te sentir mais confortável, pô, daí tu faz a mistura, né? Tipo, olha só, isso daqui do Brasil é bacana, mas olha só o que a gente faz na Colômbia também. Então ali tu consegue apresentar coisas do teu país para as pessoas também. Eu acho que isso é bacana pra caramba. Gente, falei demais. Meu Deus. Eu pensei, tá, vamos fazer esse videozinho de 15 minutos, meia hora. Mas é isso, gente. É um momento para conversar, pra gente praticar o português. Bom, no caso de vocês, sua escuta em português, caso precisarem, né? Vá, convencido, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam farmar essa aura quando vocês forem para um país diferente e entendendo que vocês são embaixadores da sua cultura, querendo ou não, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.